nessas lives. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 25. Profeta Isaías, capítulo 25. Aliás, capítulo 26, perdão, é o capítulo 26. Nós temos um cântico de louvor ao nosso Deus. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia. Vamos realizar um culto de adoração ao nosso Deus nesse instante. Amém? Então, Isaías 26. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Muito bem. Vários irmãos. Moab chegando também, assistindo. Graça e paz, igreja. Muito bem. Está só chegando, irmãos. A irmã Luciana chegou aí também. Então, está só chegando, irmãos. Glória a Deus por isso. Muito bem. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Naquele dia, todos na terra de Judá entoarão este cântico. Nossa cidade é forte. Estamos cercados pelos muros da salvação de Deus. Abram os portões para os justos. Deixem entrar os fiéis. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor, Deus, é a rocha eterna. Ele humilha os orgulhosos, rebaixa a cidade arrogante e a lança ao pó. Os pobres a pisoteiam e os necessitados caminham sobre ela. Para os justos, porém, o caminho é reto. Tu que ages com retidão, tornas plano o caminho adiante deles. Senhor, ao seguir tuas justas decisões, depositamos em ti nossa esperança. O desejo de nosso coração é glorificar teu nome. À noite eu te procuro, ó Deus. Pela manhã te busco de todo o coração, pois só quando vens julgar a terra, as pessoas aprendem a justiça. Amém. À noite eu te procuro, ó Deus. Pela manhã te busco de todo o coração. Isaías 26, versículo 9. Vamos orar nesse instante? Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai bondoso, Deus cheio de graça e de bondade, em nome de teu Filho amado Jesus, nos aproximamos do Senhor, Pai, para te agradecer por esse tempo que estamos passando. Sabemos, ó Pai, que isso é temporário. Sabemos que isso é terrível demais para muitas vidas, porque algumas vidas serão ceifadas caso não venha a cura ou o milagre da parte do Senhor. Mas o Senhor é soberano, como nós acabamos de cantar e de ouvir esse louvor. Que o Senhor venha, ó Pai, nos confortar os corações, para que nós possamos aproveitar esse momento para aprender mais de Ti, para Te conhecer mais, ó Pai, para, ó Deus, alimentar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, para aprender a viver mais em comunhão com nossas famílias. Talvez ficando mais tempo em casa, nós possamos nos conhecer melhor, possamos nos humilhar mais diante do Senhor. Saber, ó Deus, que Tu és Deus, não há outra além de Ti, e que não devemos, ó Pai, confiar na força humana, no poderio humano, não confiar na riqueza humana, não confiar, ó Pai, na tecnologia, mas apenas no Senhor, sabendo que todas as coisas que o Senhor nos dá devem ser apenas instrumentos para o bem, que possamos saber fazer bom uso de todos os recursos tecnológicos, todas as boas dádivas do Senhor, todos os bens materiais, como bons mordomos de Cristo Jesus. Possamos buscar somente glorificar e exaltar o nome do Senhor. E que essa verdade, que essa palavra que acabamos de ler, de que o Senhor nos guardará em perfeita paz, aqueles cujo propósito, cuja mente está firmada no Senhor. Venha nos abençoar nesta noite. Nós oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Mais irmãos chegando aí. Irmã Sandra, estou vendo aqui irmã Sandra. Deus é Deus. Amém.
Irmã Mercedes está assistindo. Quem mais chegou? Deixa eu dar uma passada aqui para ver quem chegou mais aqui. Muito bem, vários irmãos chegaram, estão se aproximando. Irmã Nayara, irmã Dileuza, muito bem. Vários irmãos participando, que bênção, né? Deus possa abençoar a vida de cada um nesse instante, né? Não venham pensar que eu esqueci de alguém, porque não dá para às vezes citar o nome de todos, né? Eu estou procurando citar o nome de todos aqui. Muito bem, amados, nós temos nosso estudo hoje de quinta-feira, e o nosso estudo é baseado na carta de Tiago. Então nós vamos para a carta de Tiago. Depois que tivermos nosso estudo, nós vamos ter uma oração intercessória. Vamos orar pelo nosso Brasil, pela nossa nação. Vamos orar para que Deus nos livre deste mal. Não é? Que esse período de quarentena possa se encurtar. Que nós possamos nos ver livre disso tudo. E todas as consequências que virá disso. Vamos orar pela nação brasileira, que Deus nos cure, nos sare. Talvez Deus esteja dando um tempo para a igreja, um período para que a igreja se corrija. Talvez seja o momento da igreja evangélica no Brasil e no mundo possa, fazer um autoexame, possa ver o que está de errado, o que temos feito de errado. E Deus, Ele permite essas coisas para nos ensinar o quanto devemos buscá-lo, o quanto devemos nos corrigir, aonde temos falhado, como igreja, como cristãos, possamos aproveitar esse momento, né, esse período de crise mundial. Amém? Então, eu quero ir com os irmãos na carta de Tiago. Nós vamos ler Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14. Eu vou ler na versão revista e atualizada, e talvez eu possa ler outras versões depois, mas nós vamos ler a revista e atualizada na Bíblia online. Tiago 2, a partir do versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Que Deus nos ajude, nos abençoe. O tema do estudo é fé e obras. E o que Tiago quer nos ensinar com esse tema de fé e obras? Alguns vão dizer que a carta de Tiago, neste capítulo, entra em contradição com o ensino do apóstolo Paulo sobre a justificação pela fé. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Tiago não está indo contra o apóstolo Paulo.
Paulo ensina claramente, a justificação é somente pela fé. E isso é verdade. A salvação acontece pela graça por meio da fé. E somente a fé é necessário para que o pecador arrependido possa ser salvo. As obras não contribuem para a salvação. A Bíblia não ensina isso. E nem Tiago está ensinando. O que Tiago ensina é que a verdadeira fé é acompanhada de obras. Tiago não está fazendo aqui uma fórmula dizendo, ó, eu preciso de fé e mais obra. Não é isso que Tiago fala. Tiago, ele apenas contrasta entre uma falsa fé e uma verdadeira fé. Porque existe uma falsa fé. Existe uma fé apenas natural. Existe uma fé meramente humana, meramente intelectual. Eu posso aceitar intelectualmente os fatos sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo, sobre a existência de Deus. Assim como Satanás crê que Deus existe. Eu posso ter apenas uma fé natural, uma fé meramente humana, que é apenas a aceitação dos fatos de maneira intelectual. Mas isso não significa que seja uma fé autêntica, genuína. A verdadeira fé tem características. E Tiago vai dizer que a verdadeira fé, a fé genuína no Senhor Jesus, ela é acompanhada de obras. A fé não existe sem prática. A fé em Jesus Cristo, a fé que salva, a fé que liberta, a fé que nos coloca em comunhão com Deus, em contato com Deus, a fé que recebe os benefícios que Cristo conquistou na cruz, é uma fé que é acompanhada de uma prática de vida, uma prática da palavra de Deus. É isso que Tiago quer nos ensinar. Então vamos acompanhar o que Tiago nos ensina a partir desse texto. Tiago começa fazendo uma pergunta, logo no versículo 14, né? Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-los? Então Tiago já começa logo fazendo a sua pergunta, para que assim ele possa introduzir o seu ensino, mostrando aos cristãos, às igrejas, que eles não deveriam estar enganados sobre essa questão tão importante. É possível que pessoas de dentro da igreja pudessem, e como tem acontecido até os dias de hoje, pudessem transformar ou mudar a doutrina da graça de Deus, da salvação pela graça. Deturpar, na verdade. Pudessem fazer mau uso de uma doutrina tão importante, da salvação pela graça, somente pela fé. E dessa forma as pessoas poderiam pensar, olha, se as obras não salvam, então eu vou dizer que sou cristão, eu vou aceitar Jesus e vou viver do jeito que eu quero. Eu vou viver da maneira como me agrada ao coração, de acordo com os desejos do meu coração. Eu não estou matando ninguém, eu não estou roubando ninguém, eu sou uma pessoa muito boa. No fim das contas, a pessoa ela deturpa o ensino bíblico, porque a pessoa ela não quer se converter, ela não quer se render a Cristo, mas ela na sua mente ela acha que crê, ela acha que tem fé. E dessa forma ela se torna um falso crente, um falso cristão. Há muita gente enganada sobre isso. Acreditam que são salvas, mas estão perdidas. Acreditam que um dia fizeram uma oração, um dia levantaram a mão, foram lá na frente da igreja, fizeram uma oração e elas pensam que são salvas. Só que o que vai evidenciar, o que vai mostrar que se essa pessoa é um verdadeiro crente, um verdadeiro seguidor de Jesus, uma pessoa que tem uma fé genuína e verdadeira, é a prática da palavra de Deus. E é neste contexto que Tiago nos ensina essa palavra.
É neste contexto que Tiago vem nos ensinar sobre a diferença entre a fé verdadeira e a falsa fé. Tiago diz que a fé que não é evidenciada pela prática da palavra, ou pelas obras, e obras aqui significam prática da palavra. Obra aqui não é apenas fazer caridade, é entregar uma cesta básica, é você fazer um bazar, ajudar uma entidade carente. Tiago não está resumindo nisso. Boa obra, as boas obras, é a pessoa que leva a sério os mandamentos de Deus e busca andar nos caminhos do Senhor por amor. Porque fui amado, porque fui liberto, porque fui salvo. A minha vida agora é para Deus. Agora eu vou pôr em prática essa palavra. Mesmo eu não sendo uma pessoa perfeita, mesmo ainda sendo pecador, eu vou buscar aprender e pôr em prática a palavra de Deus. É uma luta diária. Eu vou vencer o pecado. Eu vou lutar contra o pecado. Eu vou me arrepender e confessar cada pecado conhecido. Eu vou viver uma vida que agrada o meu Deus, porque eu o amo, porque ele me amou primeiro. A fé, ela tem que ter evidências muito claras. E essas evidências são as boas obras que a acompanham. Então Tiago começa já fazendo essa pergunta, né, para que ninguém fique enganado no que diz respeito à sua salvação, no que diz respeito à sua fé. Tiago, ele faz essa pergunta, e com essa pergunta, Tiago, de maneira nenhuma, como eu já disse, de maneira nenhuma, Tiago, ele duvida, não é? Ou ele põe em xeque a salvação somente pela fé. Tiago não nega a salvação somente pela fé, de maneira nenhuma. Tiago não faz isso. Tiago, então, ele não prega ou ele não ensina uma salvação pelas obras. Não, Tiago não faz isso não. Tiago não está pregando salvação pelas obras. Nada disso. Nós temos que entender o contexto. Tiago fala da fé autêntica e como essa fé se manifesta. Como é que acontece a fé verdadeira em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele ilustra da seguinte maneira. Como é que Tiago vai ilustrar esse ensinamento sobre a verdadeira fé, sobre a relação entre fé e obras? Tiago, por exemplo, ele vai citar o exemplo do irmão necessitado. Tem alguém entre vós, olha, alguém dentro da igreja que está necessitado? O que você faz com essa pessoa? Veja só o que diz aqui. Eu vou ler o versículo. Deixa eu voltar aqui. Versículo 14. Versículo 15. Versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Entenderam? Aonde está a fé? Olha, eu tenho fé em Jesus, eu sou um crente de Jesus. Aí a pessoa chega para mim, e eu estou vendo a necessidade dele, eu tenho condições de ajudá-lo, ou então eu tenho condições de procurar alguém para ajudá-lo. A pessoa está na minha frente, a pessoa é meu irmão em Cristo, eu conheço essa pessoa. E ela fala, pastor, eu não tenho roupa. Eu estou sem roupa. Aí eu não tenho nada para comer amanhã. Amanhã não tem nada para comer em casa. Então, se eu tenho fé, eu vou fazer algo por ele. Agora, se eu falo assim, meu irmão, receba a bênção de Deus, vá em paz, e você vai se fartar, e não vai faltar nada na sua vida, eu profetizo bênção na sua vida, e não sei o quê, e começo a falar, eu só dou um tapinha nas costas do meu irmão e despeço. E não fiz nada. Aonde está a minha fé? Aonde está a minha fé? Então Tiago ele vai citar esse exemplo. Se alguém não faz nada por este irmão, esse alguém não tem fé.
A fé sem obras, ela é morta. Ele diz assim, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aqui novamente, Tiago está reforçando o seu ensino, mostrando que a fé genuína, aonde houver uma fé genuína, esta fé será provada por uma prática de vida cristã autêntica e genuína também. Aonde houver uma fé genuína, ali se manifestará uma prática de vida cristã genuína. Mostra-me a tua fé. Mostra-me essa tua fé sem as obras. E eu com as obras te mostrarei a minha fé. Você quer mostrar que tem fé? A fé, a fé genuína, a fé em Jesus Cristo, ela é evidenciada, ela é demonstrada através da prática de vida. E aqui Tiago vai dar outra ilustração. Qual é a outra ilustração de Tiago? Tiago fala dos demônios. Os demônios também acreditam em Deus. Os demônios também creem em Deus. Eles acreditam na existência de Deus. Aqui Tiago vai mais além. Tiago fala do conteúdo da fé. Eu posso acreditar, eu posso confessar o conteúdo da fé. Eu posso crer no conteúdo da fé. Eu posso confessar que eu creio na Trindade. Eu posso confessar que eu creio na divindade e na humanidade de Jesus Cristo. Eu posso confessar que eu creio no Espírito Santo. Eu posso confessar que a salvação é somente pela graça, por meio da fé. Eu posso ter uma confissão maravilhosa sobre todas as doutrinas bíblicas. Eu posso crer que Deus é justo, santo, amor, que Deus é verdade, que Deus ele é sabedoria, ele é misericórdia. Eu posso dizer que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Eu posso ter uma confissão verdadeira. Mas isto não é garantia que eu tenho uma fé autêntica e verdadeira. Entenderam agora? Tiago vai usar o exemplo da fé dos demônios, pois os demônios acreditam em tudo isso. Os demônios acreditam que a Bíblia, olha, a Bíblia é verdadeira. Os demônios acreditam. Todas as doutrinas da Bíblia, os demônios acreditam que são verdadeiras. É possível que eu aceite que a Bíblia é verdade. E mesmo assim, eu não tenho uma fé autêntica. Por isso que você vai encontrar pessoas que vão à igreja, que leem a Bíblia, que se dizem cristãs, mas a prática de vida, o seu dia a dia, nega tudo aquilo que ela fala com a boca. Isso não acontece? Não tem acontecido? Ou seja, o meu comportamento comum, constante, está o tempo todo dizendo que eu não creio. Mas a minha língua diz uma coisa, mas o meu comportamento diz outra coisa diferente. Ou seja, eu sou um hipócrita se eu faço isso. A hipocrisia ou o farisaísmo é aqueles que têm uma confissão verdadeira, mas a sua vida manifesta incredulidade. O meu comportamento diz, eu sou incrédulo,
mas a minha língua diz que eu tenho fé. Então Tiago diz que não pode haver dissociação dessas duas coisas. A fé, a confissão da língua, tem que estar de acordo com a minha maneira de viver. Eu não posso dissociar a fé do meu comportamento ético-moral. Pois se eu estou vivendo dessa forma, a minha fé não tem valor nenhum. A minha fé é morta, ela é vazia, ela é falsa. Não tem valor nenhum para Deus. Como é que Tiago faz isso? Olha só. Olha o que diz o versículo 19. Versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Amém, irmãos? Crês tu, Deus é um só? Tá certo, Deus é um só. Amém. Eu falo amém para isso. Fazes bem, Tiago diz. É uma coisa boa, tá certo, fazes bem. Crer que Deus é o único Senhor, é o único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus de Moisés, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são o único verdadeiro Deus. É uma coisa boa, está correto. Mas Tiago diz, até os demônios creem e tremem. Até o diabo, até Satanás crê e treme, estremece. Portanto, amados, não basta apenas eu ter ortodoxia. A ortodoxia significa ter uma fé correta. Eu preciso ter ortodoxia, mas não apenas ortodoxia. Eu preciso ter também a ortopraxia. Ou seja, eu preciso ter a prática, eu preciso ter uma vida transformada. O bacana, o legal, o correto é que eu preciso ter a ortodoxia e a ortopraxia. Eu preciso ter a crença correta, a fé correta no Deus verdadeiro, e essa fé possa ser evidenciada por uma prática de vida autêntica, uma vida autêntica, uma vida com Deus, uma vida em comunhão com Deus, uma vida transformada. A minha fé precisa ser verdadeira e essa fé deve ser acompanhada de obras, uma vida de obediência, uma vida de prática da palavra de Deus. Tiago continua nos ensinando. Ele continuou falando mais. Ele vai citar o exemplo, por exemplo, de Abraão, o grande pai da fé. Abraão é chamado de o pai da fé. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, Abraão foi justificado pela fé. Mas Tiago vai mostrar o lado da fé, da evidência da fé. Tiago vai dizer que Abraão foi justificado pelas obras porque a obra evidenciava a fé de Abraão. Ele dava a evidência da fé genuína de Abraão. É isso que ele vai nos ensinar. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Ou seja, Abraão, ele conheceu a Deus. A fé de Abraão o levou à obediência à palavra de Deus, à voz de Deus. Deus pediu o seu filho, o seu único filho, seu filho Isaque, o filho da promessa, né?
Deus pediu que ele fosse sacrificado. Abraão agiu com fé e levou o seu filho para ser sacrificado. Abraão agiu com fé, confiando que Deus traria até a vida o seu filho. E ali Deus proveu um cordeiro, mostrando que o próprio Deus, ele oferece para nós um sacrifício perfeito. Deus, ele quer que apenas creamos na sua palavra, que apenas confiemos e andemos na presença dele. É o exemplo de Abraão. Abraão creu e obedeceu à palavra de Deus. Nós temos também aqui o exemplo de Raabe. Raabe era uma prostituta. E é interessante que Raabe, ela pela fé, né, porque ela guardou os espias de Deus lá no muro de Jericó, ela fez uma confissão de fé e Raabe fez parte da família de Deus, do povo de Deus. E a Bíblia diz que Davi é descendente de Raabe. E Jesus também é descendente de Raabe. Está na genealogia lá de Mateus. Então Raabe foi uma mulher de fé. Raabe, ela ouviu falar do Deus dos hebreus. E ela fez uma importante confissão lá no livro de Juízes, né? Capítulo 2, versículo 11. A Raabe diz: Senhor, o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela fez uma boa confissão, mas a confissão dela não era apenas de lábio. A confissão dela, a fé dela foi acompanhada de prática, de obediência. Raabe, pela fé, ela escondeu os espias, os emissários do povo hebreu, do povo de Deus. E ela foi guardada, ela foi protegida, ela foi salva pela fé. Ela está lá na lista de Hebreus capítulo 11, dos heróis da fé. Raabe está lá citada como uma mulher de fé, uma mulher que era prostituta, mas que ouviu falar do Deus de Israel, do Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, e ela creu e foi salva, foi liberta. E esta fé serve de exemplo de uma fé genuína, assim como a fé de Abraão, uma fé obediente, uma fé que põe em prática a palavra de Deus. Olha, não adianta você dizer que acredita e vive da mesma forma, sem mudança de vida, sem realmente buscar transformação e prática da palavra de Deus, sem arrependimento dos seus pecados, sem confissão dos pecados. Eu quero ler também um texto de nosso Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 7. Se você tiver a sua Bíblia, eu vou ler lá Mateus, um texto bastante conhecido, Mateus capítulo 7, versículo 21 até o versículo 23. Mateus 27, de 21 a 23. Diz assim a palavra do nosso Deus. De novo, perdão, irmãos. Mateus capítulo 7, tá, irmãos? Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Opa, demorando para achar aqui? Muito bem, achei. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem são aqueles que têm fé verdadeira? Aqueles que são desobedientes ou aqueles que praticam a palavra de Deus? Quem tem a fé genuína e verdadeira? Você diz que é salvo pela fé. Amém, glória a Deus. A salvação é só pela fé. Mas como é que eu sei que eu sou salvo pela fé? Qual é a evidência? Jesus diz aqui: nem todo que me diz Senhor, Senhor,
Ou seja, eu posso ter ortodoxia sem ortopraxia. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Perceba. Em teu nome fizemos muitos milagres. Aí Jesus vai dizer o seguinte, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não é pelos milagres, não é pelos sinais, não é pelas maravilhas que você vai reconhecer um homem e uma mulher que tem fé. Não é porque um morto ressuscitou, não é porque falou em outros idiomas, outras línguas. Não são pelos sinais, por fenômenos, por coisas extraordinárias que vai se conhecer alguém que tem fé. Mas é pela prática da palavra. É pela vida de santidade. É pela busca da santidade. Abraão creu e a fé de Abraão o levou à obediência. A fé de Abraão foi uma fé obediente. Assim como Raabe, assim como Moisés, assim como Davi, assim como todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia. Eles creram e a fé deles se evidenciou pela prática de vida. Não é pelos sinais, não é pelas maravilhas que você vai saber que um homem e uma mulher são homens e mulheres de Deus, mas sim por uma vida de santidade, uma vida transformada, uma vida que se afasta do pecado, da iniquidade, uma vida que se volta para Deus em arrependimento, confessando que Jesus é o único Senhor e Salvador. É isso que eu aprendo com Tiago aqui. Eu aprendo essa verdade gloriosa. Tiago, ele não está fazendo um contraste entre fé e obras, como se as duas coisas fossem contrárias. Tiago não está dizendo que a salvação é pela fé mais obra, como se as obras fossem uma coisa acrescentada. Não é isso, não. Tiago está dizendo que a fé verdadeira, ela se manifesta pelas obras. A verdadeira fé é obediência a Deus, é submissão à vontade de Deus para andar com Deus. E que o nosso Deus nos ajude e complete essa verdade. Eu quero ler o último versículo que eu lembrei agora. Olha só o que ele diz aqui. O versículo 26 aqui de Tiago. O Tiago, nós vamos voltar para Tiago capítulo 2. Olha só que interessante. Tiago capítulo 2. Tiago 2, o último versículo, né? Para a gente encerrar o estudo de hoje. O versículo é o versículo 26. Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O meu corpo sem espírito, ele está morto. Não tem vida. Da mesma forma, a fé, se ela não tem obra nenhuma, se a fé não tem obediência a Deus, você diz que tem fé, mas vive em desobediência, vive desagradando a Deus, não quer ter comunhão com Deus, não quer estar em comunhão com seus irmãos em Cristo, vive odiando, vive pecando, vive fazendo só aquilo que desagrada a Deus e ainda diz que tem fé. Olha o que a Bíblia diz. Assim como o corpo sem espírito, ou sem alma, né? O corpo sem a alma, sem o espírito, está morto.
Da mesma forma, a fé sem obras é morta, não tem valor nenhum. Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe. Amém? Vamos orar? Vamos ter um momento de intercessão nesse instante. Vamos orar pelo Brasil. Há muitos pedidos de oração e nós devemos colocar diante do nosso Deus todos os pedidos de oração. Vamos orar pela nação brasileira, né? Vamos orar pelo nosso país, vamos orar por essa crise mundial, por essa pandemia, que Deus nos livre desse mal. Devemos sim pedir a Deus. Se Deus está usando essa situação para nos corrigir, para trazer disciplina, para nos despertar, e eu tenho certeza que Deus tem feito isso também. Por outro lado, devemos orar para Deus nos livrar. Se for da vontade dele, ele vai nos livrar. Porque a igreja precisa se despertar. A igreja precisa de um avivamento espiritual. Então vamos orar nesse instante? Meu Deus e meu Pai, queremos colocar a vida de cada ouvinte deste programa, de cada irmão que está assistindo através do Facebook, ou pelo link que foi compartilhado no WhatsApp. Ó Pai, em nome de Jesus, eu peço que esse estudo nos desperte a compreender a natureza de nossa fé. Se realmente temos uma fé verdadeira, uma fé genuína, que possamos nos corrigir, Pai, sobre isso. Possamos, ó Pai, entender que nós dependemos do Senhor, que nós precisamos confiar mais em Ti. E confiar no Senhor significa estar submisso à Tua vontade. Significa que vamos pôr em prática a Tua palavra, que vamos amar o nosso irmão, que vamos ser obedientes à Tua santa lei. Nos ajude, ó Pai, a entender essa verdade. Que nós não confundamos as coisas. Que nós não preguemos uma falsa salvação, mas uma salvação que liberta. A salvação somente pela fé é uma salvação que traz cura, libertação para o pecador perdido, transformando em nova criatura, uma nova vida, ó Pai. Uma pessoa capaz de abandonar o pecado, de se voltar para Cristo, de se voltar para o Senhor e praticar a Tua palavra. A verdadeira fé se manifesta dessa forma. Continue nos iluminando, nos capacitando para entender e pôr em prática a Tua palavra. E nesse instante oramos, ó Pai, pela nação brasileira, sobre a situação que estamos vivendo. Que o Senhor liberte, ó Pai, a nossa nação, o nosso povo, das consequências terríveis, ó Pai, que virão, se nós ainda continuarmos em quarentena. Se muitos não puderem ir trabalhar. Sabemos das consequências, da dívida que a nação, que o governo, que o Estado vai ter e vai gerar com isso. Nós precisamos, ó Pai, voltar a trabalhar, a igreja precisa voltar a se reunir novamente nos lugares de culto, porque é muito importante, é edificante que a igreja possa se reunir para comunhão, para compartilhar da ceia do Senhor. Meu Deus, e que também possamos aprender com essa situação, entender o quanto, ó Pai, nós somos limitados, fracos, o quanto, ó Pai, nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. Nos ajude, ó Pai. Livra a nossa nação, livra o nosso país, dê sabedoria aos nossos governantes. Livra, ó Pai, das más ideias, das ideias malignas, pervertidas que têm tomado conta de muitos corações. E que não haja uso político dessa situação, mas que nós possamos buscar apenas a verdade. Que os ministros, que os governadores, que os prefeitos, que o presidente do Brasil busque se iluminar apenas de fatos, da verdade, que eles possam ter discernimento para tomarem sempre a melhor decisão, a decisão melhor para o povo, para a nação, para que não haja mortes, ó Pai, para que vidas possam ser poupadas e para que vidas possam ser socorridas. Oramos por nossa nação como igreja e nos livra desse mal, Pai.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.